Deixa eu só fazer um parênteses, só para corroborar o que você está falando, tá? Eu não vou discordar, não, vou só corroborar. Tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho, por isso que eu falo, quando você parte da premissa cristã, o que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino dizem? Eles dizem assim, todos nós nascemos em pecado, então todos nascemos condenados. Então Deus salva quem Ele quiser. E Ele não faz injustiça nenhuma se Ele quiser salvar ele e condenar você. Por quê? Porque todos já estavam condenados. Então não existe injustiça da parte de Deus. Entende? É por isso que eu estou te falando. Se você partir da premissa cristã, a criança ser morta ou estuprada ou não faz diferença, porque Ele salva quem Ele quiser. Não é bem assim, né? Não, mas assim, segundo a doutrina tanto de Santo Agostinho quanto de São Tomás de Aquino, diz que todos nascemos condenados. E Ele salva quem Ele dá a graça é merecida para quem Ele quiser. Não, quiser, ou seja, Ele não é injusto. Que aí já não é mais Santo Tomás de Aquino, aí é Calvino já. Não, mas Santo Agostinho também fala. Ele fala que Ele não é injusto se Ele não quiser salvar. E Pascal fala a mesma coisa também. Por quê? Porque todos nós já nascemos condenados. E aí Deus escolhe, Ele que escolhe os escolhidos. E Ele não faz injustiça nenhuma, porque senão todos já estaríamos já condenados. Não, mas aí seria... Sim, tá certo e errado. Tá certo em partes e errado em partes, né? Deus faz justiça. Senão você trairia no problema da predestinação calvinista. Que Deus salva porque sim, aleatoriamente. Não é assim. O que Santo Agostinho quer dizer é... Todos nós nascemos com a culpa pelo pecado original. E o que é o pecado? É uma ofensa à majestade infinita de Deus. Então, Deus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar depois da queda de Adão. Fomos nós que traímos Deus. Às vezes o ateu fala, se Deus é bom, por que Ele não criou um mundo sem sofrimento? Ele criou, só que Adão se rebelou contra esse mundo sem sofrimento. E aí, Deus não tinha mais nenhuma obrigação com o gênero humano. Aliás, nunca teve obrigação nenhuma. Só que Deus é bom, Deus é caridoso. Então Ele mandou Jesus, que é Ele mesmo, Deus, se encarnou e pagou o preço dos nossos pecados. E foi um sacrifício válido, porque foi o próprio Deus se sacrificando. Foi um sacrifício infinito para sanar uma culpa infinita. E aí o que isso mostra? Mostra que Deus realmente é caridoso, é bom. Ele não tinha nenhuma obrigação de nos salvar, mas salvou. Quando a criança inocente sofre, quando nós sofremos, tudo isso é um reflexo da culpa do pecado de Adão e que nós herdamos. E eu não estou dizendo aqui que a criança merece sofrer, pelo amor de Deus, não entendam isso. O que eu estou dizendo é que esse sofrimento que existe no mundo, inclusive essa injustiça que existe no mundo, porque é injusto uma criança sofrer dessa forma, é tudo fruto do pecado. Para você ver o quão grave é o pecado. Só que Deus não permite que a injustiça, a maldade, o sofrimento tenha uma palavra final. Porque apesar de toda a desgraça, a palavra final é a ressurreição de Cristo, não é a morte de Cristo. Depois que Cristo morre, Ele ressuscita. Então, depois de todo o sofrimento, a justiça vai ser feita. A justiça é um atributo de Deus. A coerência é um atributo de Deus. Por isso que a lógica é válida. Então a criança hoje está sofrendo. Mas essa não é a palavra final. Jó sofreu. E sofreu injustamente. Mas não é a palavra final. Jó era um homem temente a Deus. Um homem dentro dos parâmetros humanos justo. Um homem que buscava o bem e tinha reta intenção. E mesmo assim ele sofreu muito nessa terra. É justo o que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó foi permitido por Deus, porque depois Jó recebe prêmios em dobro. Você tem filho? Não tem. Então. Mas só pra terminar, Jó perde tudo e depois, por continuar temente a Deus, ele recobra tudo que ele tinha em dobro. O que é isso? Isso é uma prefiguração da nossa peregrinação na Terra. Nós sofremos aqui, mas a recompensa no céu é incalculável. Então, aí é onde entra a falta de lógica pra mim, e eu entendo, assim, os conceitos, a premissa, né? Mas aí porque eu falo que entra a fé, né? Ou você crê ou não. Aí por isso que eu sou bem kantiano nesse sentido. Deus só pode ser crido pela fé. Ou você crê ou não. Porque olha só, eu tenho 2 filhos. Se eu perco meus filhos, eu não quero outros 2 filhos. Porque nenhum vai substituir o outro. Depois, o livro de Jó é muito legal você dar como exemplo, porque as únicas mortes atribuídas a Satanás na Bíblia são os filhos de Jó, 10. As outras milhares de mortes foram atribuídas a Deus. Deus que mandou matar. Inclusive a terra prometida, Canaã, eram os primos dos hebreus, né? Eles eram parentes de Abraão,
né? Os cananeus, eles eram parentes de Abraão, ou seja, eles estavam matando os próprios primos, eles estavam vivendo a vida deles lá, e Deus decidiu que ia dar terra para eles, e eles foram lá e começaram a matar os povos, certo? E aí o que acontece? Eu não consigo entender o seguinte, por exemplo, eu não sou um cara muito bom para dar de exemplo, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui lutador de boxe, trabalho com segurança, ando armado, mas vamos supor que eu fosse um cara franzino. E eu vejo um cara arrastando uma menininha pro mato que eu sei que ele vai estuprar. E é um cara grande. Cara, não importa. Eu faria de tudo para evitar ser estuprado. Eu ia gritar, chamar a polícia, eu ia me pegar com o cara, eu ia morder, eu ia arranhar, até a menina fugir. Para o quê? Para que ela evitasse de ser. Então, esse argumento de que, no fim, Deus vai castigar, para mim, não tem lógica. Porque se ele é poderoso, ele é bondoso e ele está vendo, por que ele não evita? Entende? Por que ele não evita? Por que vou ter que esperar o cara? E aí é outra coisa. Outras coisas que me levaram a descrer. Por exemplo, existe hoje 2 grandes biblistas que eram muito crentes e hoje são ateus, né? Então, um do Velho Testamento, que é um italiano chamado Mauro Biglino, ele foi contratado pelo Vaticano para traduzir 29 livros, né? E pediram para ele fazer a tradução mais fiel possível. E quando ele terminou de traduzir, ele escreveu um livro chamado A Bíblia Não é um Livro Sagrado, né? E aí ele vai falar de uma série de coisas onde as traduções normais estão erradas e tal. Hoje, inclusive, ele anda com segurança. Tem um segundo biblista chamado Abraham eu esqueci o nome dele agora. Ele escreveu um livro, O que Jesus Disse e O que Jesus Não Disse. Ele era um protestante fanatíssimo e ele foi estudar as línguas mortas, idiomas mortos, para fazer uma tradução da Bíblia. E aí hoje ele fala assim, olha só, existem quase 6 mil fragmentos de cópias do Novo Testamento. É o maior biblista vivo hoje, Abraham P. Herman, acho que chama. Que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, chama o livro dele. É um livro muito legal. O primeiro fragmento do Novo Testamento é do ano 120 depois de Cristo. É o papiro P52. Ele é do tamanho de um cartão de crédito. Dá para você ver poucas letras nele, certo? Até cópias completas do Evangelho. Ou seja, a gente só tem cópias das cópias das cópias das cópias. O primeiro evangelho, teoricamente, começou a ser escrito no ano 70 da era cristã, da era comum, certo? Ou seja, nenhum dos escritores do evangelho foi contemporâneo de Jesus. Isso arqueologicamente, isso é ponto pacífico na academia, certo? Ok. O que acontece? Já está cadastrado nesses pergaminhos que a gente tem, desde pequenos até cópias completas, 5.760 divergências entre eles. E aí tem um outro problema, um problema seríssimo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma passagem do Evangelho muito famosa. Quando Jesus é crucificado, diz a Bíblia que ele estava crucificado com 2 outros ladrões, certo? E aí um começa a tirar sarro de Jesus. Ué, você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus, né? Sai daí, né? Salva-te a ti mesmo. Aí o outro olha pra ele e fala, meu, você é idiota, a gente merece estar aqui. Esse cara não fez nada. Aí ele vira pra Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, certo? Beleza. Hoje existem no mundo, só de doutrinas cristãs, sem contar outras religiões, 3.880 denominações cristãs, certo? Que têm crenças, interpretações diferentes sobre o cristianismo. 3.880, certo? Beleza. Algumas denominações, como é o caso da católica, que é a mais comum, você morreu, sua alma vai para o céu, certo? Ou vai para o purgatório, ou seja, mas você morreu, sua alma ascende. Outras denominações, que são menores, como é o caso das Testemunhas de Jeová e algumas outras, acreditam que você morre, você fica na memória de Deus e você vai ser ressuscitado para viver num paraíso aqui na Terra, que Deus vai intervir depois do Armagedon e da grande tribulação, ele vai interferir nos assuntos da Terra e essas pessoas serão ressuscitadas, segundo Apocalipse 21:4, né? E a morte deixará de existir, até porque Romanos diz, né? Paulo diz em Romanos 3:23 que o salário pago pelo pecado é a morte. Então, mesmo biblicamente, o conceito de inferno não tem lógica.
né? Embora exista indícios de outras coisas. Então existem vários tipos de contradições, mesmo dentro do conceito bíblico, certo? Então, o que me levou também a descrer? Quando você vai fazer a tradução, por exemplo, um tradutor católico, ele diz assim, quando o malfeitor fala para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus vira para ele e fala assim, deveras eu te digo, vírgula. E aí o tradutor católico coloca a vírgula antes do hoje. Deveras eu te digo, vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso, certo? Ou seja, daqui a pouco a gente vai morrer, estamos lá em cima, eu estou te prometendo paraíso, beleza? O tradutor que é de outra crença, que pensa que a gente vai viver mais na frente no paraíso aqui na Terra, ele coloca a vírgula depois do hoje. Aí você fala assim, aí Jesus fala para ele, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou todo o sentido da doutrina. Se você pensar que tem duas doutrinas diferentes, mudou todo o sentido. Qual que é o problema? No grego antigo não tinha vírgula. E aí quem tá certo, quem tá errado? O tradutor coloca o que ele acredita. Entende? Então eu penso assim, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão perfeito, se ele é tão inteligente, cara, desculpa, tá faltando aula de redação pra ele. Entendeu? Porque o textinho confuso, que gerou guerra pra caramba, que gerou um monte de coisa. Por que ele não é claro no que ele quer pra que a humanidade saiba? Por que ele permite essa desgraça toda em volta do nome dele? Entende? Então, para mim, parece ilógico um Deus de amor todo-poderoso, onisciente e tal, que faz essa confusão toda no mundo.